Oi gente, boa tarde, boa noite, a gente fazendo um boletim especial do Dinheiro na Conta nesse feriado de 7 de setembro. Vou começar falando aqui sobre as últimas informações do estado de saúde do Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL. Ele está internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, veio para cá nessa sexta-feira de manhã. Segundo o boletim, ele está consciente, em boas condições clínicas. Ainda há vários riscos envolvidos, como uma pneumonia ou uma infecção por causa do ferimento no intestino, mas os médicos disseram que estão dando continuidade ao tratamento que Jair Bolsonaro recebeu lá em Juiz de Fora depois do atentado. Ele deve seguir na unidade de tratamento intensiva do hospital por mais dias, ainda não há uma previsão de quando ele sai da UTI, mas de qualquer forma, de lá de dentro ele já fez uma declaração no Twitter agradecendo ali pela manifestação de muitas pessoas e também dizendo que estava passando bem e se recuperando. Falando sobre o atentado em si, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, diz também nessa sexta-feira que a Polícia Federal trabalha com a hipótese de um ato solitário do autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, ou seja, ele teria agido sozinho como um lobo solitário. Claro que, de qualquer forma, o caso ainda não foi fechado, ainda não está concluído, mas essa é a hipótese que a Polícia Federal está trabalhando. Bem, falando um pouco sobre o que aconteceu no mercado financeiro ontem, na quinta-feira, né? Logo depois que a notícia do atentado foi oficializada e a gente mesmo ainda sem saber das condições do estado de saúde, da gravidade do que estava acontecendo com o candidato Jair Bolsonaro, o mercado aqui no Brasil virou uma chavinha para o lado positivo. A bolsa subiu quase 2% em uma hora, o dólar caiu quase 1% também em uma hora, o risco Brasil caiu. Depois que o mercado fechou, o chamado aftermarket continuou com resultados positivos, o dólar chegou a fechar no aftermarket em R$ 4,05, no horário oficial R$ 4,10, mas houve essa reação e todo mundo ficou se perguntando, mas o que passou na cabeça dos analistas e dos investidores, dos operadores do mercado financeiro, para tomar essa decisão e fazer o que, usando o jargão aqui do mercado, esse rally tão positivo logo depois do atentado. Bem, eu conversei hoje com vários analistas e executivos do mercado financeiro para entender o que passou na cabeça deles e eles me deram duas teses aqui. A primeira delas de que o atentado enfraquece a esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores, especialmente Fernando Haddad, e diminui a possibilidade da chegada do PT ao segundo turno. A segunda tese é que, além desse enfraquecimento do PT, enfraquecimento da esquerda, há um fortalecimento do Jair Bolsonaro, porque ele passa a ter, além, não só os 9 segundos que ele tinha, não mais os 9 segundos que ele tinha na campanha de TV, mas 24 horas por dia de exposição na mídia. Essa frase foi repetida ontem várias vezes. Quem olha hoje nos sites de investimento, essa frase está sendo repetida várias vezes por muitos analistas. Eu quero deixar claro aqui que isso não é uma opinião minha, eu estou transmitindo para vocês a análise e a opinião das minhas fontes, das pessoas com quem eu conversei sobre o mercado financeiro. Então, o mercado, segundo me disseram as minhas fontes, o mercado trabalha com duas questões: a previsibilidade e o risco. A previsibilidade até então, ela continuava conturbada. Você tinha ali as tendências, Bolsonaro subindo mais, uma preocupação da transferência de votos do ex-presidente Lula para Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, uma campanha que estava começando na televisão do Geraldo Alckmin, do PSDB, que foi identificado ali meio como favorito do mercado financeiro, mas tudo muito imprevisível ainda. Mas, sob a ótica do mercado, sob a ótica dos investidores, o risco ainda era muito elevado por causa da grande probabilidade do PT, da esquerda, chegar ao segundo turno. Então, esse era identificado como grande risco e por isso que o gatilho acionado com o atentado para uma resposta positiva do mercado financeiro foi porque os investidores identificaram ali uma redução desse risco de chegada da esquerda ao segundo turno das eleições. Eu conversei também com um executivo do mercado que está em Nova York, um executivo de um fundo de investimento aqui, e perguntei para ele como
como é que estava a reação lá, se ele estava sendo muito questionado sobre o que aconteceu aqui. Ele me disse em tom de desânimo, dizendo que infelizmente o Brasil estava sendo, as pessoas estavam rindo, achando como é que a gente consegue acionar tantas crises, né, criar tantas crises aqui sozinhos por nós mesmos, né, enfim, o Brasil caindo em descrédito aí na visão dos investidores estrangeiros, tomara que seja passageiro, mas de qualquer forma esse executivo me disse o seguinte, ele falou, olha Thaís, eu acho que tem uma tendência aí importante para um fortalecimento do Bolsonaro, porque eu perguntei, ok, vocês não querem que a esquerda chegue ao segundo turno, isso significa então que vocês passaram a apoiar o Bolsonaro e não mais o Geraldo Alckmin? Não necessariamente, talvez já exista sim uma tendência de apoio ao Bolsonaro, especialmente porque ele está crescendo nas pesquisas, mas também porque ele tem lá o Paulo Guedes, que pode ser o seu ministro da Fazenda, que é o chamado Posto Ipiranga, que tem uma agenda, um programa bastante liberal, que está ali, que adere, né, à visão que os investidores, que o mercado financeiro tem de como a economia brasileira tem que ser conduzida no próximo governo. Então, parece uma coisa meio contraintuitiva, meio com uma racionalidade diferente, mas é assim que o mercado financeiro age. O mercado financeiro tenta se antecipar dando preço ao que pode acontecer, né? Então, eles tentaram dar um preço ao que pode acontecer se a esquerda sai ou perde força nas eleições de outubro. Então, foi essa a chavinha que mudou na cabeça dos investidores. Eu conversei também, agora há pouco, com o cientista político Lucas Aragão, da Arco Advice. Ele me disse o seguinte, Thaís, eu acho que é muito cedo para a gente afirmar que a esquerda perdeu força suficiente para estar fora do páreo, estar fora de um segundo turno. Ele disse que qualquer pessoa que se fie nessa expectativa ou que confirme que isso realmente vai acontecer, ela está chutando. Então, continua aí um ambiente de muita imprevisibilidade. É óbvio que o candidato Jair Bolsonaro ganha politicamente, né, vamos dizer, com o que aconteceu, não ganha pelo... Aliás, gente, é importante dizer aqui o total repúdio a qualquer ato de violência, né, vamos... deixar claro que nada se justifica qualquer ato de violência por qualquer motivação, né? Estamos falando aqui de resultados políticos e de como é que o mercado está assistindo a todo esse episódio. Então vem sim um fortalecimento, um ganho político do Jair Bolsonaro durante esse próximo mês até a eleição. Há uma preocupação de como o Geraldo Alckmin vai reagir, porque afinal de contas toda a campanha dele estava voltada para atacar o Jair Bolsonaro, já que era o principal adversário dele para a chegada no segundo turno. Então a equipe do Geraldo Alckmin vai ter que rever toda a sua mensagem e o que pode vir daí. Então também há uma preocupação com isso, um questionamento sobre isso. De qualquer forma, o jogo político está sim sofrendo uma ebulição, pode passar sim por uma mudança relevante, mas a gente vai ter que esperar para ver o que está acontecendo. Então, eu vou terminando esse boletim aqui, agradeço a todos vocês. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, que eu acho que são momentos em que a gente tem que ter muita racionalidade, né? Muita serenidade, e especialmente muita responsabilidade. Responsabilidade com o que a gente diz, responsabilidade com as redes sociais, com o que a gente passa de informação, né? Não é hora de agir com o fígado, é hora de agir com razão, né? E com cuidado e repúdio a qualquer ato de violência sob qualquer justificativa, tá bom? Eu sou a Thaís Herédia, falando aqui no My News de São Paulo, um boletim especial do Dinheiro na Conta. Um bom fim de semana para todos.